Mais uma vez juntos para compartilhar de mais uma reflexão aqui nesse canal de bênção, aonde muitas pessoas estão sendo alcançadas e louvado seja Deus, porque você está aí agora assistindo. Então você também está sendo alcançado e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Não é verdade, Remi? Com certeza. Mais uma vez até aqui o Senhor Nos ajudou e vai ajudar você também. e vai ajudar você Pode também. ter certeza. E eu quero compartilhar com vocês hoje algo muito especial. Com Quero falar para certeza. vocês de um homem que foi muito temido. Temido porque as pessoas tinham medo dele. Uhum. Mas Deus é especialista em transformar monstros em homens santos. E muitas vezes nós não entendemos isso. Não é verdade, É Sandra? verdade, Remy. Passamos por Deus é muitas tremendo. cidades e eu quero contar um pouquinho para vocês. Sim. Encontramos muitas pessoas que a gente ouvia falar assim, esse é um caso perdido. E eu Verdade. quero lembrar você de uma coisa, não existe caso perdido para Deus. Não existe caso perdido para Deus, Remy? Não. Viu? Então não pense que seu caso está perdido, viu? Você está passando uma luta grande, você está pensando em desistir? Não desista, porque Deus, ele é especialista em mudar situações. E aí também, quando você pensar que tá fraco, tem surpresa para você. Aí é que nós somos Fortes. muito bem. Eu quero falar de um personagem hoje da palavra de Deus chamado Paulo. O nome dele era Saulo. Este homem perseguiu, prendeu, matou cristãos, mas ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Posso te perguntar uma coisa? Você já fez muitas coisas achando que estava fazendo a vontade de Deus e depois descobriu que você estava fazendo tudo errado? Nós vivemos num mundo que é assim. Tem muita gente hoje que você julga porque ela age de tal forma em tal igreja e você fala, essa pessoa está perdida. Não. Ela aprendeu daquele jeito. Mas Deus conhece o coração dessas pessoas. Então nunca julgue ninguém, porque os escolhidos de Deus não tem placa de igreja. Guarda isso no seu coração. Não tem, né, Remy? Não. Deus não vai voltar para buscar uma placa de igreja. Verdade. Jesus vai voltar para buscar um povo, e esse povo é aquele povo de coração sincero, coração limpo, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Tá? E é um povo que tem lutas. Com certeza, mas como tem todos vitórias. nós. Também. Tá? Então não desista. Eu quero falar para vocês de Paulo, né? Como eu já falei. Paulo se chamava Saulo até um dia que ele teve o um encontro com Cristo, indo para uma cidade de Damasco. Sabe fazer o que, Sandra? Buscar cristão. Perseguir, Remy. Perseguir. Um cristão era um troféu para eles. Mas aí uma luz vem e aquela luz clareia de tal forma que ele cai no chão. E aí tem um detalhe, tá? Ele não caiu de cavalo não, viu? Tem muita gente que acha que Paulo caiu num cavalo. A Bíblia não fala isso, não tem cavalo nenhum na Bíblia não, tá? Fala que uma luz veio e ele foi tão forte que ele caiu no chão. E uma voz falou para ele assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala assim, mas quem é o Senhor? E a voz diz assim, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Em outras palavras, quem está te perseguindo, está perseguindo Jesus. Quem está te fazendo mal, está fazendo mal para Jesus, se você for de Jesus. Então você pode ter certeza, a justiça dos homens pode falhar, mas a de Deus não falha. Não falha. Naquele momento, Saulo, ele tem um encontro com Jesus. Ele fica cego, ele vai para uma cidade, ali ele encontra um discípulo de Cristo, chamado Ananias,
E Deus fala com Ananias, olha, Saulo está aqui e eu quero que você vá lá. E eu fico imaginando Ananias falando, mas Senhor, ele veio aqui para nos prender, ele persegue os cristãos. Eu imagino Ó o o medo. medo daquele homem, mas Deus diz assim, vai lá porque ele é um vaso de honra, ele é um vaso escolhido por mim. Você é um vaso escolhido por Deus. E quantos lugares nós passamos realmente, né, Remy? Pessoas que ninguém acreditava, como nós falamos no começo, e não só de religião, mas pessoas assim, que não tinha religião nenhuma, mas que totalmente desenganado pelas pessoas, pela própria família, e hoje é um adorador de Deus. Serve a Deus de todo o seu coração. Glória a Deus. Então, Ananias obedece a Deus. É. E ele vai lá, coloca as mãos, né, nos olhos de Saulo e cai 2 escamas, e como de peixe, e ele volta a enxergar. E ali ele entende que ele tinha um chamado por Deus. Sabe, às vezes nós temos que passar lutas para entender que nós precisamos mudar o rumo da nossa história. E às vezes Deus permite você passar por momentos como este para cair também as escamas dos teus olhos, para você olhar para as pessoas e falar assim, esse também é um filho de Deus. Porque nós julgamos muito fácil. Nós precisamos parar com isso. Porque Deus tem os seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus, então ajude os outros escolhidos a conhecer o que você conhece. Amém. Apresente Jesus para essas pessoas. Saulo, quando ele se converte, ele muda o nome para Paulo. E é o homem que mais abre igreja no mundo. É o maior pregador no Novo Testamento. É o homem que mais escreve a Bíblia no Novo Testamento. Pessoas que tinham medo dele passaram assim a admirar a maneira dele pregar. A sua conversão converteu milhares de pessoas. Verdade. Aonde ele passava, ele deixava um rastro de Jesus. Ele deixava uma luz para as pessoas. O bom perfume de Cristo, né, Remy? O bom perfume de Cristo. Quem tem Cristo anda com um bom perfume de Cristo. E quem não gosta de um bom perfume, não é? Verdade. Mas olha só. Mas ele teve as suas lutas. Sim. Aceitar a Jesus não é um mar de rosas. Não mesmo. Você vai ter lutas. Porque nós vivemos num mundo ruim, num mundo mau, onde as pessoas maquinam o mal 24 horas. E o diabo, ele não quer que você fique bem. Não mesmo. Ele vai te atormentar. Vai. Sabe por que ele não liga quando você está fazendo as coisas erradas? Porque quando você está fazendo as coisas erradas, você já é dele. Mas quando você passa a fazer a vontade de Deus, aí ele se ira. Porque ele não quer que você faça a vontade de Deus. Paulo, chega um momento da sua vida que o diabo coloca um espinho na carne dele. E ele ora 3 vezes a Deus. Eu quero compartilhar com você esse momento. Na palavra de Deus, tá bom? Tá lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 8 ao verso 10. Vou ler para vocês, depois vocês vão ler na casa de vocês, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 10. Diz assim, o verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ou seja, tirasse aquele espinho que estava incomodando ele. Mas Deus respondeu de uma outra forma. Não foi aquilo que Paulo queria ouvir. Às vezes Deus vai responder você de outra forma. Não é do jeito que você quer ouvir. E aí Deus fala para ele assim, então ele me disse, ele quem? Deus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uau, Remy. Acabou. Paulo não discute mais com Deus. Ele entendeu a mensagem, ele entendeu
que aquilo era necessário na vida dele, porque na fraqueza ele ia se tornar forte. Olha a continuação do verso. Diz assim: de boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nossa, o que ele quis dizer, Mi? Sabe o que ele quis dizer? Que quando ele era perseguido, quando ele era injuriado, quando ele era humilhado, quando ele achava que ele estava fraco, aí era que ele se sentia forte. Sabe por quê? Porque é onde o Espírito Santo vem sobre você, onde Deus toma conta da tua vida. Sabe o que é isso? É se render a Deus, é deixar Deus guiar a tua vida. A partir do momento que você aceita Jesus, a tua vida já não pertence mais a você, pertence a Deus. Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E aí as coisas mudam. Na fraqueza, ele te faz forte. É neste momento que ele muda a tua história. Quando se levantarem contra você, não é você que vai guerrear contra as pessoas, mas é aquele do alto que vai cuidar de você, que vai ser o seu escudo. É ele que vai proteger você. É ele que vai entrar na batalha por você. É ele que vai lutar por você. Você tem que crer nisso. Lembra de 3 jovens, está na Bíblia, uma história na Bíblia que 3 jovens foram lançados numa fogueira, dentro de uma fornalha ardente, e o fogo estava tão forte que quando aqueles homens jogaram, eles morreram com calor. E o rei observou e ele viu 4 homens andando dentro da fornalha. E ele falou assim para os seus comandantes: escuta, nós não lançamos 3? 3. Porque tem 4. Quem é o quarto, rei? E o quarto parece semelhante ao filho do homem, ao Deus. E aí ele chama aqueles jovens para fora e fala assim: a partir de hoje, todos nós vamos adorar esse Deus. Testemunho desses jovens. O seu testemunho pode fazer que com muitas pessoas possam aceitar e adorar esse Deus que nós servimos. Na sua fraqueza, Deus vai te dar força. Sim. Vai te dar poder para você vencer a tua angústia, as injúrias que levantam contra você, as perseguições que vêm sobre você. Tudo isso vai cair por terra. Remi, então rapidinho. Quer dizer que Paulo, ele pediu 3 vezes e a resposta não veio como ele quis. Ele compreende, então, aceita o silêncio de Deus ou a palavra que Deus fala: minha graça te basta. Sim, E ele começa a se aperfeiçoar na fraqueza, exatamente. que era o espinho na carne. Eu não sei qual é o espinho na carne que você tem. Cada um de nós temos um espinho na carne. Todos nós temos um espinho. E então, Remi, e daí? E neste momento que temos esse espinho, qual que é esse espinho? É a prova que nós passamos. Tem gente que tem um espinho, um vício, Uma enfermidade. uma enfermidade. Verdade. É provas que vêm na nossa vida. É nas finanças, Remi, também. Nas finanças. E às vezes é Na necessário família. você passar por isso para você poder crescer espiritualmente. Verdade. Como você vai falar de Deus se você nunca passou nenhuma necessidade na vida? O que você vai falar para as pessoas se você não enfrentou dificuldade? Quando eu tive uma crise há uns anos atrás de fobia,
Você lembra, né, Remy? Lembro, 2007. Em 2007, eu tive uma crise muito forte de fobia e eu fui curada. E eu dou glórias a Deus por eu ter sido curada. E hoje eu consigo ajudar pessoas que têm fobia. Exatamente. Às vezes você passa por uma necessidade, passa por uma luta, E você fora, vence essa luta é horrível ter e fobia. Deus vai te usar para falar para outras pessoas que estão passando o que você já passou. Então, para tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. Verdade. Quantas pessoas, Sandra, você já não ajudou de 2007 para cá? Muitas. Falando para elas, olha, eu passei por isso, eu venci, Eu você venci. também pode vencer. Verdade. Então, as lutas são para nos aperfeiçoar. Assim diz Paulo. As lutas é para nos aperfeiçoar. Então, Senhor, eu aceito. Sim. É assim que o Senhor quer? Eu vou continuar. Deus sabe o que é O que melhor. nós não podemos fazer é desistir. Isso, não. Isso nós não podemos fazer. Mas devemos caminhar, continuar. Porque em meio às lutas, às batalhas, nós vamos ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Com certeza. Tá certo? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Verdade. Que a luz do Senhor faça resplandecer na tua vida. Amém. Que o Espírito Santo esteja com você todos os dias. Creio. E que você abra o seu coração todos os dias para este Deus que quer mudar a tua história. Amém. Beijo no teu coração. Beijo e até a próxima. Até a próxima.